Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma tertúlia Sou Internista. Este projeto, que entrega as comemorações dos 75 anos da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna, nasceu da convicção de que a história da nossa especialidade não se escreve apenas em artigos científicos, normas clínicas ou atas institucionais, mas sobretudo escreve-se na vida, das ideias e do legado de quem a constrói diariamente. O meu nome é Luísa Essa Guimarães e nos próximos 45 minutos vou estar à conversa com Olga Gonçalves, internista, neste momento médica assistente hospitalar da ULSH Espinho e coordenadora da Unidade de Hospitalização Domiciliária nesta Unidade Local de Saúde. Quero começar por perguntar de onde é que vem? Onde é que nasceu? Eu nasci do lado Atlântico. Na altura, já a maior cidade do mundo, que era São Paulo. Agora já está destornada, já há cidades maiores. Mas nasci do lado de lá e penso que, apesar de tudo e apesar de não tendo pronúncia já, não tendo sotaque, a maior parte das pessoas considerando-me perfeitamente uma europeia, o facto de ter nascido lá acho que moldou algumas coisas na maneira de encarar o mundo e de ver as pessoas. E quando é que veio para cá? Vim para cá com 10 anos, com a parte da escola primária praticamente concluída, e pronto, e desde então em Portugal. Em Portugal. E quando é que veio a vocação para a medicina? Essa provavelmente é a pergunta mais difícil. Eu brinco sempre a dizer que duvido muito daqueles nossos colegas que disseram que desde pequeninos, desde os seus 4 anos de idade, sonhavam em ser médicos, aí sempre lhes atraiu os estetoscópios, sempre gostaram de ir a um consultório médico. Eu penso que comigo foi um bocadinho diferente. Já tenho uma explicação depois engraçada para a medicina interna, mas dentro da área da medicina eu queria, porque tinha uma situação de muita paridade na altura entre o que eram os estudos da área de ciências e da área de letras, notas muito semelhantes, com desejos, por exemplo, das minhas professoras de português que enveredasse realmente por fazer uma licenciatura nessa área, mas foi tentar procurar, dentro daquilo que eu me ia conhecendo e daquilo que eu esperava de poder fazer na vida, que me desse mais chance de poder servir as pessoas. E, embora me seduzisse, e agora penso que se calhar teria dado uma professora razoável, achei que ia ser um bocadinho mais afunilador em termos de serviço que eu pudesse prestar a uma comunidade maior. Uma vocação humana. Sim, necessariamente teria que passar por aí. Não me entendo de um outro jeito que não seja o semelhante a outra pessoa que está, é alguém a quem eu tenho, sobre a qual eu tenho uma responsabilidade especial. E onde é que passou o tempo jovem? Aqui. O tempo jovem, passei muito em grupos de jovens. Há uma parte importante da minha vida que ficou dedicada à dinâmica da juventude, nomeadamente à juventude da diocese a que eu pertencia. Portanto, há aqui um dinamismo de grupos cristãos que implicou muito todo esse tempo. Desde muito cedo comecei a participar em acampamentos, em reuniões de fim de semana, em raids com os escoteiros, e isso deu toda uma outra dinâmica que conseguiu contrabalançar um bocadinho depois a aridez que às vezes a gente tem durante o nosso curso, que é um curso longo e extremamente exigente. E porquê a medicina interna? Eu digo, para vir para a medicina interna é preciso ter-se dado com a cabeça em algum sítio. Nós ouvíamos hoje de manhã nas aportações que foram feitas da mesa de abertura do Congresso, algumas das quais eu acho que merecem, e aproveito que temos aqui alguém de responsabilidade a incentivar a que elas possam ser publicadas. Foi muito importante aquilo que se disse, mas a medicina interna continua a ser um desafio muito grande. Eu tenho na minha infância, com a curiosidade de gostar de algumas coisas dos automóveis, resolvi abrir uma porta de um táxi em andamento e fui projetada alguns metros
e acabei ficando 24 horas no hospital. Eu digo que é essa pancada na cabeça que me fez enveredar pela medicina interna, na brincadeira. A medicina interna porquê? Porque não somos uma especialidade de coisas pequenas, nem de momentos pequenos. Não gosto nada do termo holístico, evito utilizá-lo, acho que está sobreutilizado, mas acho que nunca como agora a pessoa que nós temos diante de nós, e ouvíamos o Dr. João Sá parafrasear e dizer, o Dr. João Sá, peço desculpa, a professora Lelita, a dizer que é sempre alguém que está mal e que procura alguém que o possa tratar. Acho que nunca como agora nós temos pessoas que, sentados eventualmente ao lado ou em frente a uma secretária onde a gente esteja por uma consulta, precisam que a gente os apanhe por completo. Que seja capaz de penetrar naquilo que está para além daquele olhar, está para além daqueles gestos, e a medicina interna dá-nos isso. Eu provavelmente por ser aquariana de signo, que é tido como um signo independente, eu tinha que fazer um bocadinho de jus ao facto de ter nascido num país onde tudo o que é ligado à astrologia tem alguma importância. Só assim, à guisa quase de brincadeira, dizer que são pessoas muito independentes e pessoas para as quais o espaço tem que ser um espaço alargado. Portanto, eu teria que estar numa especialidade que me desse um espaço alargado, um contacto amplo com as pessoas. A medicina interna dá-me isso. É por isso que, apesar de, no meu percurso de formação, a certa altura, tendo passado por um outro hospital que não o meu, para fazer um estágio de infecciosas, eu fui seduzida a mudar de especialidade. Queriam muito que ficasse, que repensasse a vida, que daria eventualmente uma boa infecciologista. Mesmo assim, apesar do âmbito também ser um âmbito alargado, eu preferi continuar na medicina interna. Mais um bocadinho mais alargado ainda. E nesses percursos, nesse momento formativo, que momentos é que acha que foram mais marcantes? Ter de escolher os sítios onde eventualmente iria fazer alguns estágios. Tínhamos mais do que agora alguma limitação em termos de poder abrir asas e poder voar um bocadinho para mais longe, mas senti e advogo isso. Acho que os internos têm que passar por vários palcos e a medicina interna, ao passar por vários palcos e estar em vários palcos, engrandece, enriquece, e o ter escolhido alguns deles, outros hospitais, outras realidades, foi extremamente importante. Os momentos de avaliação também que nos fazem algumas dores de barriga são momentos importantes, mas deram a capacidade de uma recensão crítica, ter a oportunidade de rever o que está para trás, ganhar algum impulso e continuar. Eu costumo dizer que, até aos internos mais novos, muitas vezes, quando os internos, nós somos agora internos de formação geral, já é dizer ano comum, que se olharem para alguém mais velho e se sentirem que querem ser aquela pessoa, se calhar é melhor escolher essa especialidade. Quem é que foi essa pessoa ou essas pessoas para si? Eu tive, durante o tempo na altura internato geral, as pessoas com quem eu lidei da medicina interna no meu hospital foram pessoas importantes, algumas delas já aposentadas agora, em quem eu me revia no sentido de alguma coisa que às vezes o senso comum ou as pessoas no vulgo não entendem tão bem. Não gosto de dizer que ser internista ou ser médico é uma vocação, não por aí, entendo vocação como uma coisa um bocadinho diferente, mas acho que tem que haver um espírito, alguns com uns pauzinhos a mais do que eventualmente noutros campos. Há dois colegas mais velhos que impulsionaram este caminho e que me fizeram pensar, provavelmente eu aqui estaria bem. E foi por isso que acabei... Queremos saber quem foram? Uma doutora Graça Ferran, que algumas pessoas não conhecerão. Depois, naquela fase inicial que a gente tem do internato,
de acomodação e que a gente pensa, será que eu estou bem aqui ou não estou, num outro estilo, numa outra convicção, numa outra escola até de medicina, a doutora Melinda Madureira, que era uma entusiasta na altura também pela área pedagógica, e depois alguém que foi também o meu orientador de formação durante o internato, o Dr. Rui Abreu, que são pessoas assim que passaram e que realmente impulsionaram e que disseram, cada um no seu estilo. Deu para perceber que os internistas somos todos muito diversos na maneira, às vezes, de estar e de sentirmos a especialidade, mas são pessoas que marcaram. Temos a visão de ser multifacetados, não é? Sim. Enquanto internista, quais foram as áreas, não é? Há sempre umas áreas de predileção que cada um tem, não só áreas técnicas, como áreas logísticas, não é? Sim. Às vezes gestão, outras vezes a parte de formação. Quais são as áreas que gosta mais dentro da medicina interna? Olha, a formação, sem dúvida. Estou desde o primeiro momento dentro do núcleo de formação da sociedade. Fiz parte da comissão pedagógica do nosso serviço, numa revolução dentro daquele serviço de medicina interna que foi importante. Penso que teríamos sido, em termos da área geográfica do Grande Porto, um dos primeiros hospitais a organizar o que era a avaliação periódica dos internos. Costumo comentar com algumas das colegas da altura com quem fiz equipa, que de algum modo estávamos à frente do nosso tempo nesse aspecto. Dentro de áreas subtemáticas, a infecciologia, sim, a militância tem sido, e pela consulta subtemática, a área do fígado e, portanto, a patologia. Depois, isto é um certo devir, na medicina interna, até há bem pouco, até ter entrado na coordenação da hospitalização domiciliar, estive no palco da urgência, que era uma área que eu gostava bastante. O internamento regular, a consulta de medicina de índole mais geral e depois a consulta da subtemática. E depois, por um convite que me é feito na sequência de alguém que tinha ido, estava presente na altura da entrega do Prémio de Boas Práticas já do HGO por causa da hospitalização domiciliar, é-me lançado assim à queima-roupa a dizer: temos um mês para acabar o projeto e propô-lo realmente à aprovação e, portanto, nem foi dada muita grande chance, eu quero que sejas tu a coordenar. E eu senti, pronto, o peso da responsabilidade, mas aceitei. Portanto, é assim o projeto desta fase da carreira, não é uma fase mais já terminal, mas que em boa hora veio disputar algumas coisas que eu achava que ainda poderia pôr a render a favor da medicina interna e ainda mais a dar o cariz mais totalizante da medicina como eu a entendo. Foi uma excelente escolha, não é? Foi uma excelente escolha. Quem escolheu bem. Acredito que esse foi um momento desafiante. Existem outros momentos desafiantes dentro do percurso na medicina interna? Sim. A outra coisa que se prende, e provavelmente por isso o ter-me sido interessado o convite, em 99, se calhar alguns colegas nem sequer eram nascidos nessa altura quase, em 99, através de uma das colegas que estava de nefrologia, que estava no hospital, é-me endereçado o convite pela tal doutora Maria da Graça Ferrã, de quem a colega de nefrologia era amiga, a questão de se eu não gostaria de eventualmente poder incorporar uma comissão organizadora do congresso que se estava a preparar para realizar-se no Porto no ano 2000, portanto o ano da viragem, o ano em que toda a gente estava à espera do bug informático que acabou não acontecendo, e eu fui dialogar a uma comissão organizadora, que fazem parte algumas pessoas que estão ainda na militância, e do Dr. Carlos Soares de Sousa, que era a pessoa que nessa altura presidia, uma figura emblemática da nossa sociedade, e que, olha, se calhar
com muita benevolência, gostou do estilo, gostou da maneira de estar e acabou dizendo aos pares, na altura ao Dr. João Araújo Correia, ao professor Carlos Vasconcelos, e que tal se a gente a propusesse para poder fazer parte dos corpos sociais para as próximas eleições? Pronto, e o outro desafio tem sido, estive a fazer contas outro dia, portanto, 24 anos de militância, assim, nas linhas principais da SPMI. E temos aqui um tópico que é um internista que só de medicina sabe. Portanto, queria saber que outras áreas de interesse é que a doutora O que é que eu quero tem, fazer? ou que já fez, quando sai do hospital, não é? Se há outras áreas de interesse que gosta. Acho que a literatura é uma delas, não é? Sim, já percebi. sim. Eu vou escrevendo algumas coisas que estão para lá guardadas. O que é que eu gosto? O contraponto da nossa vida sacrificada, e eu dizia muitas vezes quando saía da urgência, muitas vezes à meia-noite ou depois dela, num outro hospital que não aquele nós estamos agora, que as coisas estão centralizadas, mas do meio da cidade de Gaia, dizia sair do lado de dentro numa noite quente e vir cá para fora e sentir o cheiro das flores no jardim, é assim a coisa mais maravilhosa do mundo. Nós, médicos, nós internistas, lidamos com a dor, com o sofrimento, às vezes com ambientes não demasiadamente perfumados, com visão às vezes de coisas como sejam úlceras, feridas profundas que distorcem muito a morfologia das pessoas. Portanto, o que é o menos bonito, para não dizer o feio, o que é menos bem cheiroso, o que é mais dramático, as situações terminais de vida, o mau aconchego que se tem em relação a elas, tudo faz parte do nosso universo. Há uma vertente em mim que me apela muito ao contrário, e aquilo que muitas vezes vão dizendo lá em casa, e se eu tiver vida e saúde, gostava de envasar por aí, queria me dedicar à decoração de interiores, à área do design. Eu tenho um fascínio grande pelo marketing bem entendido, tudo aquilo que tem a ver, e isso sei que fazemos alguma parceria pela doçaria, pela culinária, que sei que é o nosso ponto comum, portanto, um bocado tudo aquilo que apela ao que é o contraponto dos nossos momentos menos bons. É claro que a medicina não nos dá só isso, mas há uma ânsia grande às vezes para contrabalançar, e isso existe, e, portanto está nos meus projetos conseguir mais algumas coisas nessa área. Também soube que esteve na rádio. E há muitos anos, no mesmo projeto, quando falei da experiência do grupo de jovens, durante um ano, pouco mais que um ano, havia uma gravação que era feita semanalmente de um programa que ia para o ar, sobre perguntas que os jovens pudessem fazer, e foi uma experiência engraçada. Foi a experiência de perceber aquilo que eu defendia, devia haver, provavelmente já haverá, inserido em algumas escolas médicas, o ensino da colocação de voz, o ensino de uma boa dicção. Nós somos pessoas de palavra, somos pessoas que conversamos com os outros, deveria haver isso tudo. Isso foi uma grande escola também. Sim, isso eu também já tive, sim. Um bocadinho mais recente, já tive essa formação. E o que é que acha, em termos de passado, presente, como é que está hoje a medicina interna? Eu acho que ela está com vida e saúde. Acho que há algumas pessoas menos bem intencionadas que talvez nos queiram dizer que estamos em fase agónica. Acho que não. Continuo a encontrar gente tão convicta como antes. O que nos é pedido, e eu detesto aquela palavra que uma senhora ministra estragou, e portanto não a uso, o que nos é pedido é, se calhar, um suplemento de coragem para, como eu costumo dizer muitas vezes à minha equipa, fazer chover na nossa horta. Sim. Nós somos muitas vezes aqueles que fazemos, que fazemos e que estamos, e aqueles que normalmente não recebem o ressarcimento na mesma proporção. Não estou numa de Calimero, muito pelo contrário, mas acho que precisamos de, eventualmente, aparecer mais. E quem não aparece, esquece. E tenho dito muitas vezes também que nós não nos podemos limitar a ser a mulher de César, não podemos limitar-nos só a sermos internistas e reconhecidos, temos que aparecer como internistas. E, portanto,
Acho que a medicina interna tem como ser humano promessa de vida eterna, nesse sentido, portanto, Promessas de vida eterna. acho que vai sempre continuar a haver gente que precisa do tempo de alguém, do que nós ouvimos dos 4 verbos, de ouvir, do perguntar, do tocar. E aquela fez muito refletir o que ouvimos hoje de manhã ao Dr. João Sá, aqueles 40 centímetros de proximidade são quase só já dos internistas. A maior parte dos nossos colegas de algumas especialidades não chegam à beira do doente e, portanto, há sempre um muro, nem que seja a parte de trás do ecrã do computador. No sentido da atratividade, pronto, que partilho dessa opinião, até porque acho que cada vez mais há mais médicos e, portanto, o sentido da percentagem que escolhe uma especialidade às vezes não tem muito, ou seja, não tem assim tanto significado quanto o que as pessoas às vezes podem dar, não é? Na realidade somos cada vez mais internistas, não somos cada vez menos, mesmo reformando-se as pessoas nós somos mais, pronto, e mais associados à sociedade. O que é que acha, qual é o papel que a Sociedade Portuguesa de Medicina Interna tem, ou pode ter até mais, neste sentido de motivação dos profissionais, dos internistas? Uma parte passa por aquilo que está a acontecer agora aqui, não é? Portanto, todas as vezes que nós aparecemos, obrigamos a que se fale de nós. Depois, acarinhar, como se tem acarinhado sempre, tem-se feito um esforço de que eu sou, ao mesmo tempo, testemunha e também protagonista na formação. Penso que é o fio condutor mais importante, portanto, apostar na formação, acarinhar as pessoas que estão no terreno, fazer entender que não se é menos médico, nem se é menos pessoa importante por ser internista, faça um gastro ou um pneumo ou outra especialidade qualquer. Tentar esta dialética, conforme nós ouvimos também de manhã, entre o que é uma vertente humanista e uma vertente tecnológica, ou digital, se quisermos. O caminho é muito por aí. Portanto, aparecer, formar, informar e informar a população. Eu acho muita piada que a definição que muitas vezes se faz de designer é aquela pessoa que inventa um produto que os outros ainda não sabem que vão precisar dele, mas que vão passar a precisar. Nós aqui teríamos que continuar a fazer alguma informação às populações de que você vai mais dia, menos dia, precisar de um internista. E não vai ser suficiente, numa mesma clínica, na mesma tarde, marcar a consulta para o oftalmo, para o cardio e para o urologista, por exemplo. Portanto, quem faz a reunião disto tudo? Acho que passa muito por aí. A Sociedade Portuguesa de Medicina Interna tem estado alerta. Temos que ir para o terreno, temos que nos fazer ouvir, temos que obrigar a que nos ouçam, e essa parte que eu acho que é preciso mais fazer. O marketing, não é? Outra sua área de interesse. O marketing é uma área muito importante, em que os americanos usam muito, não é? Ao contrário das outras pessoas, eu gosto muito de ver publicidade. E, portanto, acho que se aprende muito com isso. Uma imagem, por alguma razão, algumas firmas, algumas empresas, grandes empresas e multinacionais, foram proibidas de exibir alguns clipes publicitários. Eram de tanta intensidade que alguns acharam que era mesmo violência psicológica. Não digo tanto por aí, mas se calhar se a gente continuar a insistir junto das pessoas, vão conseguir perceber isso. Não porque a gente tenha falta de que fazer, não temos muito campo de trabalho. Sim, porque as pessoas entendam o que nós fazemos, não é? Sim. Às vezes, sem dizer medicina interna, as pessoas perceberem qual é a especialidade e saberem à partida o que é, não é? E que caminhos é que nós vamos ter? Falamos no presente, no passado, agora o futuro. Que caminhos é que acha que a medicina interna... que uns às vezes pode ser que gostava que passasse, não é? E que acha que não vão passar, outros que acham que vão passar e que não gostaria, não sei. Caminhos... Podem ser convergentes. Caminhos difíceis e um bocadinho ameaçadores, não tenho dúvidas, certo? Qualquer pessoa que neste momento, num mundo altamente digital, altamente virado para o lucro, a qualquer preço, altamente domesticado pelos números, quem quer que seja que apareça e que fale de qualidade, de atenção, de preservar cada pessoa
o melhor possível, vai ser sempre contra a corrente. Fazemos isso. Nós defendemos o doente pelo doente, a metodologia a favor do doente, a ciência a favor do doente, portanto, vamos encontrar muitos percalços no caminho. O que é que nos reserva o futuro? Eu sou uma mulher de esperança e otimista. Acho que depois de atravessarmos o deserto, temos de lá o oásis. Portanto, o futuro é também a medicina interna. E ela vai passar muito mais pelo ambulatório, vai passar muito mais por uma fronteira importante, uma fronteira que se esbata e que não se sinta tanto a importância entre os cuidados hospitalares que são prestados fora do hospital. Estou a defender a minha sardinha, estou também, mas não só. Vai passar por uma intelecção um bocadinho diferente, por uma organização hospitalar muito diferente daquela que a gente tem, não tenho dúvidas. E a subespecialização? E se nós fôssemos a perguntar, estou quase como me diziam muitas vezes, fomos a perguntar entre médicos internistas, neurologistas e outros colegas, qual é a dose que se deve dar de ácido acetilsalicílico a qualquer doente, vamos ter para aí 50 doses diferentes. Se formos perguntar aos internistas com ou a favor, eu sempre militei muito mais a favor das competências dentro da especialidade do que propriamente de uma subespecialização. Algumas são inevitáveis, vão acabar acontecendo. Não gostaria, não quero que a medicina se desmembre como aconteceu noutros lados. Noutros países, não é? Noutros países, sim. E, portanto, perde-se o todo, não é? Fica-se com a parte. Sim. E é essa a nossa valorização. Sim. Mas, por exemplo, eu sinto que a subespecialização em consultas, por exemplo, às vezes, já disse isso, pronto, também tenho um cargo de chefia, não é? E às vezes sinto que o doente vai à consulta de hepatologia e depois tem risco vascular e as pessoas mandam à consulta de medicina interna de risco vascular. Então anda na consulta de medicina interna de hepatologia, outra de risco vascular e se calhar ainda vai à diabetes. Exatamente. Isso faz sentido? Ser. Não, de todo. Há muitos anos que eu pugno que deveria haver, assim como há consultas multidisciplinares na área oncológica, nós deveríamos nos agrupar e o doente poder ter, não uma junta médica para o atender, mas... Até pode ter a tal consulta não presencial, que é o que nós fazemos, não é? Nós vamos ao colega que faz essa área e dizemos, olha, neste doente tem isto assim, assim, o que é que tu achas que pode ser a melhor opção ou a melhor orientação, não é? Não vamos obrigar o doente a ver três profissionais diferentes e não estabelecer uma relação de confiança. Eu acho que uma coisa que está a faltar e que também tenho batido que aconteça mais no hospital onde estou, que é os médicos se puderem se sentar para discutir os doentes. Às vezes um mail só, ou mesmo só um telefonema, mesmo que seja com uma pessoa que a gente conheça bem, não é suficiente. Portanto, até mesmo na área em que eu estou todos os dias, com doentes que são oriundos de especialidade médicas, médico-cirúrgicas e cirúrgicas só, este diálogo, se acontecesse 10 minutos, que a gente podiam ser 10 minutos proveitosos. E o doente escusava de andar na para cá e faz como anda. E para além do marketing e agora do tempo, que ideias é que tem para valorizar a medicina interna? Se calhar umas quantas. Uma delas está a ser feita aqui. Foi uma coisa que fui defendendo ao longo do tempo enquanto estive nos órgãos sociais da sociedade. Quem não se revê no seu passado, não sabe o que vai ser o seu futuro. Eu defendi sempre muito que se fossem recolher, e saúdo, e aproveito o momento para parabenizar a comissão organizadora que fez questão de homenagear quem há 25 anos tinha organizado um congresso. Isto é sumamente importante. Portanto, ir ao passado e saber quais são as nossas gêneses. As outras coisas, acho que a medicina interna tem que publicar muito mais do que aquilo que publica. A medicina interna tem que ter, se calhar, em termos de organização dos nossos núcleos e pensando no futuro mesmo até do ponto de vista económico, tem que se juntar mais. E, portanto, em vez de termos 22 congressos ou 22 jornadas por ano dos diversos núcleos, nos podermos associar e fazer coisas em conjunto. Até para uma questão de darmos para fora
uma ideia mais clara de que nós conseguimos estar em várias frentes, dominarmos várias patologias e dominar o doente na sua totalidade. Portanto, um bocadinho por aí. A ideia integrativa. Muito, muito mesmo, muito mesmo. E acha que estamos sobre a ameaça das novas tecnologias? Já falou um bocadinho sobre isso? Se é uma ameaça. Eu até estou um bocado à vontade para dizer, porque eu sou literalmente de uma era analógica convertida. E, portanto, agora o que a gente vê são os pimpolhos já de 2 ou 3 anos que nos batem assim, de longe, a manusear, ou que sejam telemóveis, ou que sejam iPods e mesmo até computadores. Não me parece. Não me parece. Não me parece que seja uma ameaça. Como tudo na vida, acho que isto vai o pêndulo, vai da direita para a esquerda e há de vir ao centro, e nós vamos perceber que é muito importante a gente conversar com o doente. Se a gente conseguir, que era o que eu dizia, o que eu preciso é que alguém vá escrevendo no computador enquanto eu falo com o doente, que é para não ter que escrever isso depois a seguir à consulta, senão a nossa consulta deixa de ser de 2 horas para ser 2 horas de entrevista com o doente e depois 1 hora para eu escrever tudo aquilo que eu conversei. Portanto, se a tecnologia apoiar por aí, acho que pode apoiar. Chamei-lhe outro dia dictafone e pus um engenheiro informático capaz de ficar muito zangado comigo, porque aquilo não se chama assim, mas se nós tivéssemos um registro que possa ser feito e depois corrigido por nós, sempre por mão humana, e validado por nós, tanto melhor. Não acho que seja uma ameaça. Acho que tem que ser posto com o dinheiro. Nós a mandarmos nele. Nós a mandarmos nele com o dinheiro. Bom. Agora tenho aqui uma pergunta. Sou internista com orgulho? Muito. Sim. Muito. Muito. E queria perguntar que legado é que quer deixar à medicina interna portuguesa? Ainda tem muito tempo, não é? Na realidade, até pode mudar este legado. Olha, eu ia dizer. Não estou a fazer uma coisa. Não estou a terminar o percurso, mas acho que é importante. Vamos imaginar que isto não é. Daqui a uns anos fazemos a entrevista outra vez e a resposta é a mesma. Sem fazer publicidade ao canal televisivo, mas que muita gente vê. Nós dizemos muitas vezes que o Daniel Oliveira entrevistou algumas pessoas antes de morrerem. Pronto, não é uma ideia que assusta, apesar de tudo. Em termos de legado, quando em 2024, apesar de me ter endereçado o convite para continuar, eu achei que era a boa altura de mais algumas pessoas dentro do seio da sociedade poderem entrar para os corpos sociais e dinamizarem as coisas. Pensei, bom, depois destes anos todos, será que houve alguma coisa que ficasse? Como é que eu gostava que eventualmente pudesse ser olhada? Pelo menos 2 coisas. De uma pessoa que faz as coisas de uma forma, às vezes, mais apaixonada do que devia, e embora eu seja considerada em alguns sítios uma pessoa extremamente cerebral e às vezes pouco afetiva, muito do que eu fiz ao longo da vida até agora foi de uma forma apaixonada. E, portanto, estar na Sociedade Portuguesa de Medicina Interna, para mim, significou tentar emprestar o que de mim pudesse haver de bom para que os internistas fossem melhor cotados na sociedade. E, portanto, de vez em quando, com umas ideias um bocado, vou dizer assim, estapafúrdias e algumas propostas estapafúrdias, algumas delas vingaram e sinto-me feliz por isso. Dizia há bocadinho à professora Lelita, eu gostava de deixar isso também exarado, dei-lhe os parabéns especiais porque foi a primeira mulher, depois de várias edições, que teve direito a ter um prémio de medicina interna. Gostava de ser recordada como, por exemplo, a pessoa que na altura deu o pontapé de saída porque houvesse um Prémio Nacional de Medicina Interna. Inaugurei também o facto de serem as mulheres a presidir aos congressos de Medicina Interna, e embora sem grande pretensão de acabar com as cotas em relação ao feminino e masculino, é importante, nós somos muitas,
é importante que o nosso cunho, o cunho feminino, que a medicina também precisa e que nós damos, esteja bem presente. Portanto, se eu ajudei a isso, sinto-me duplamente feliz. Fez parte do crescimento da sociedade e faz parte, não é? Agora fora dos corpos sociais, mas a sociedade cresceu Sim. muito, 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 Sim. muito nestes últimos anos. Em relação à equipa Também. que eu lidero, gostava de, pronto, de poder deixar o cunho de alguém que tentou sempre que o ambiente entre as pessoas fosse um bom ambiente e parafraseando um colega nosso ainda esta semana, acho que no meio onde estou neste momento é onde se protagoniza de uma forma muito exemplar como várias equipas profissionais podem trabalhar em conjunto em benefício do doente. O contexto do multiprofissional e o gerir equipas multiprofissionais e tentar que as equipas estejam motivadas. Não é? Exato. Isso é um mérito muito grande e que ajuda muitos doentes. E para terminar, o que aconselharia hoje a um jovem internista que está a iniciar o percurso na especialidade? Que nunca se deixasse desapaixonar. Que lute muito por estar rodeado de um bom ambiente familiar. Aliás, uma parte disso tive a ocasião de tentar transmitir quando foi ano passado a Escola de Verão da Medicina Interna, que era ser internista. Acho que nenhum de nós, a quem é pedido tanta coisa em benefício dos outros, se não tiver algum background do ponto de vista familiar, seja ele qual for, não sou nada clássica nessas coisas, isso aí sou absolutamente brasileira. Portanto, preze muito, não desista da sua família ou do seu entorno, não desista de todos os dias tentar aprender um bocadinho mais e que tente algum equilíbrio na sua vida pessoal, que é uma das coisas que eu me penalizo, provavelmente numa altura de muito excesso de trabalho, de uma pessoa esquecer outras vertentes. Nós somos, os médicos, todos eles, há entre os médicos grandes pintores, grandes cozinheiros, grandes artistas plásticos, nós somos pessoas multifacetadas, não esquecermos essa vertente. Portanto, acho que um interno que tente, como eu sempre defendi para aqueles e para os alunos com quem tive a possibilidade de contactar, tem que estar, do que depender dele, bem alimentado, bem dormido e de preferência todos os dias com uma ideia nova para pôr em concreto. Partilhar e para participar. Quer deixar mais alguma nota nesta entrevista? Não. Agradecer o convite e desejar que este congresso, aos 75 anos, pugnei sempre que as grandes festas da sociedade fossem muito bem escolhidas e bem tratadas, que este 32º, com os parabéns à comissão organizadora, porque já se vê o sucesso que está a ter, possa ser uma arrancada agora numa etapa ainda mais gloriosa para a Sociedade Portuguesa de Medicina Interna. Muito obrigada a ti. Obrigada, doutora Olga. Foi mais um Sou Internista.